E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa oitava aula sobre gases termodinâmicos. Antes de começar, falar para vocês que eu resolvi dividir a nossa aula em três partes. Então, essa é a primeira das três, porque como esse é um assunto que vai encerrar a nossa parte de termodinâmica, então eu resolvi esse último capítulo, ele é muito extenso, então eu resolvi, para ter uma maior compreensão, dividir ele em três partes. Ok? Então, o que vai consistir nesse nosso último capítulo? No estudo dos gases. E para entender o comportamento dos gases quanto aos posicionamentos, vai servir para muitas compreensões de situações do nosso cotidiano. Além disso, vai ter um fundamento para entender diversas máquinas, como as máquinas térmicas, como a geladeira, como o ar-condicionado, como o motor de carro, etc. Bom, antes de tudo, a gente tem que ter em mente que a gente vai considerar gases ideais. Porém, na prática, eles não existem. Mas as equações que vamos utilizar para o estudo do comportamento, elas nunca vão fornecer os valores exatos. Afinal, nunca vai existir um gás ideal. Mas a gente busca uma tentativa de se aproximar desses valores, estabelecendo condições ou características para um gás, certo? Então a gente vai estabelecer condições características para tentar chegar nesse valor que essas equações vão proporcionar para a gente, certo? Assim, dizemos que o gás ideal para aplicações é aquele que possui algumas características, ou seja, essas características aqui. Vai possuir baixa densidade, encontrar-se acima da temperatura crítica, pois lembra no gráfico a temperatura crítica, a substância vai estar no estado de gás, certo? Então, ok. Moléculas que se movem desordenadamente, distantes uma das outras. Isso é uma condição onde, lembra lá quando a gente viu a mudança de estado, quanto mais próximo depois do vapor, do líquido, vapor e gás, as moléculas estão mais separadas e têm mais movimentos desordenados. E possuem moléculas que colidem eventualmente umas com as outras, com a parede do recipiente, sendo essa colisão perfeitamente elástica. Certo? Aqui eu coloquei para a gente lembrar que o gás ele vai satisfazer, sem restrições, o modelo do gás ideal ou perfeito. Ou seja, na prática, a gente não existe o gás ideal. Experimentalmente, esses gases reais são submetidos a baixas pressões e altas temperaturas. Isso significa, ou seja, baixíssimas densidades. Assim, esses gases reais vão se aproximar de um gás ideal. Então, se eu submeter o gás real a baixas pressões e altas temperaturas, eu vou ter um comportamento desse gás real a um gás ideal, certo? Bom, antes de a gente começar a ver as equações, vamos ver as variáveis de estado que vai ser importante para a nossa aula. Basicamente, vamos utilizar essas três variáveis. A temperatura, que é representada pelo T, e nada mais é do que a agitação molecular do meu gás ou da minha substância. A pressão, que é representada pela letra P, e as colisões das partículas colidem com o gás da parede do recipiente que o contém. Ou seja, as minhas partículas vão colidir com a parede do meu gás e quanto maior a colisão vai ter maior pressão, ou quanto menor a colisão, menor pressão. Certo? O volume, o meu gás vai ocupar o volume do recipiente que eu vou ser estudado. Bom, aqui eu coloquei uma observação muito importante que a gente vai ser utilizado em bastante do nosso exercício. A CNTP é a condição normal de temperatura e pressão. Quando um exercício fala que o gás está na CNTP, significa que ele está na sua condição normal de temperatura e pressão. A gente vai considerar que o meu gás vai estar a 1 atm e a 0 graus Celsius. Porém, a gente não vai utilizar graus Celsius. Todos os exercícios a gente vai sempre utilizar na forma da escala absoluta, ou seja, Kelvin. Então a gente passa isso para Kelvin, que é só somar 273. E às vezes o exercício não dá, mas na CNTP o volume ocupado por um gás é aproximadamente 22,4 litros. Então sugiro gravar bem essas quando gastar na CNTP, porque às vezes o exercício não dá condições e a gente tem que considerar que vai estar em CNTP. Certo? Agora a gente pode falar sobre as transformações. Primeiro vamos ver a transformação isotérmica, que
ISO de igual, térmica de temperatura, ou seja, uma transformação onde a temperatura permanece constante, ou igual. Bom, começou-se a esse estudo lá com Robert Boyle ou Edmond Marionnet, onde primeiramente Boyle ele colocou um gás, um tubo em forma de U, como vocês podem ver aqui, com um líquido dentro, que no caso foi o mercúrio. A coluna de mercúrio do lado direito indicava a pressão exercida sobre o gás. E após essa variação de pressão, ou seja, quando a pressão interna se igualou à pressão externa, mantendo o equilíbrio térmico, ele efetuou a medida do volume, certo? Ele fez algumas anotações e tudo mais. E uns anos depois, o francês Marionnet descobriu uma relação para esse experimento que Boyle fez. Então, o que eles consideraram? Se a gente admitir que a temperatura do gás não vai se alterar, ou seja, vai ficar constante ou isotérmica, será possível analisar a correspondência entre a pressão e o volume. Ou seja, se eu considerar minha temperatura sendo constante, eu posso obter dados de pressão e volume, relacionar esses. Ou seja, pelo fato da temperatura ser constante, uma transformação é denominada isotérmica. Então lembra, quando o exercício está falando para você em uma transformação isotérmica, lembra-se que a temperatura inicial e a final vão ser as mesmas, certo? Bom, então com isso eles construíram essa tabela aqui de pressão e volume, certo? Vocês podem ver, quando a gente multiplica uma com a outra, sempre deu o mesmo resultado, certo? O que a gente pode concretizar nisso? Então, a tabela vai registrar os valores de pressão do gás e volume correspondente. Pressão e volume. Ao marcar os mesmos em um gráfico, tem-se uma curva denominada isotérmica, que nada mais é que essa curva aqui. Quando vocês repararem em algum exercício, que der somente o gráfico de pressão por volume, a gente sabe, se tiver essa curva aqui, é o gráfico de transformação isotérmica. Quanto mais afastado do eixo P e V, a isomeria vai indicar maior temperatura. Ou seja, tá vendo aqui? A temperatura 3 é maior do que a temperatura 2, que marca a temperatura 1. Isso significa que quanto mais afastado a minha curva for dos meus eixos, maior vai ser a temperatura do meu experimento no qual ele foi medido. Certo? Então, quando determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, sua pressão vai variar de maneira inversamente proporcional ao volume que ele foi ocupado. Então, essa fórmula que a gente tem nos experimentos de Boyle e Marionnet, onde a pressão inicial vezes o meu volume inicial é uma constante. Ou seja, se eu posso igualar a do meu primeiro antes ou inicialmente para a situação final, certo? Ou a minha situação 1 para a minha situação 2. Por isso eu posso igualar V1 igual a V1, V1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, certo? Como nessa equação aqui. E ele fala que são inversamente proporcionais. Ou seja, concordam comigo? Para manter essa igualdade, se eu tiver uma pressão maior, você pode ver aqui na tabela, para manter essa igualdade aqui, que no caso aqui nesse exemplo foi 2.280, a gente tem que ter um volume menor. De modo que, se eu tiver uma pressão menor, para manter a mesma igualdade, eu preciso de um volume maior. Então, isso que é inversamente proporcional. Quando uma grandeza for maior, a outra tem que ser menor, para manter a mesma constante. Se uma grandeza, da mesma forma que outra for menor, a outra vai ter que ser maior para manter uma determinada constante. Aqui foi só um exemplo, certo? Esse número aqui. O exercício vai ter outro exemplo ou outros números, claramente. E aí a gente tem que ver qual vai ser a medir as pressões ou o volume qual ele for pedido, certo? Nesses trabalhos de Boyle e Marionnet, agora vamos ver os trabalhos de Charles e Ricet. Bom, esse aqui é o Charles, como mostra na foto. E, ao contrário de
Olha, ele fez experiências mantendo-se o volume e a temperatura do gás tendo ser descobertos. Manter a temperatura constante no meu sistema. Então, ao contrário do que foi estudado, onde a temperatura foi mantida constante, nesse caso, a pressão foi mantida constante. Quando o meu exercício falar que a pressão for constante, a gente tem que lembrar logo de uma transformação isobárica. Iso de mesmo, bárica de pressão. Então, isobárica, ou uma transformação isobárica, significa que eu tenho um sistema a pressão constante. Então, ele constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à variação de temperatura. Assim, a razão entre o volume e a temperatura era constante. Então, a gente tem essa fórmula aqui. Quando eu tenho meu V1 dividido pela minha temperatura T1, vai ser igual ao meu V2 dividido pela minha temperatura T2. E aqui, diferente do que foi falado lá atrás, são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se isso é uma constante, ou seja, uma igualdade da minha situação inicial para minha situação final, ou minha situação primária para minha situação secundária, então significa que se eu tenho um determinado volume aqui maior, para manter a minha igualdade, eu vou precisar também de uma temperatura maior, certo? Se eu tiver um volume menor, eu também vou precisar de uma temperatura menor para se igualar com esse outro meu sistema aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que meu sisteminha aqui, essa minha divisão, esse 5, certo? Bom, eu tenho um volume inicial aqui de 10 e para dar 5, eu vou precisar de uma temperatura valendo 2, certo? 10 dividido por 2, 5. Agora, se eu diminuir meu volume de 10 for para 5, o que vai acontecer com a minha temperatura? Se eu aumentar, não vai dar o mesmo 5, né? Então, eu vou ter que diminuir. O número que pode ser 1, porque 5 dividido por 1 vai dar 5, certo? Então, esse exemplo só foi um exemplo para ter uma melhor noção, onde se eu aumentar meu volume, eu vou ter que aumentar a minha temperatura. Se eu diminuir meu volume, eu vou ter que diminuir a minha temperatura. Certo? Visto isso, o Charles, junto com o Igor e o Sack, eles fizeram outro experimento onde eles manteram agora o volume constante, variando a temperatura e a pressão do gás. Quando eu tenho um sistema onde meu volume é constante, eu vou ter uma transformação isocórica ou isovolumétrica. É a mesma coisa. Quando o exercício falar transformação isocórica ou isovolumétrica, eles vão estar falando de volume constante. Muitos exercícios não gostam de colocar isovolumétrica e acabam colocando isocórica para a gente ficar mais na dúvida. Mas lembre-se que transformação isocórica ou isovolumétrica é onde eu tenho um sistema de volume constante. Então, eles observando a variação da pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre pressão e temperatura é constante. Da mesma forma que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, a minha pressão também vai ser diretamente proporcional à minha temperatura. De modo que, se eu aumentar a minha pressão, eu vou ter que aumentar a minha temperatura para manter a minha igualdade. Ou, se eu diminuir a minha pressão, eu vou ter que diminuir a minha temperatura para manter essa mesma igualdade. Isso elas são diretamente proporcionais. Certo? Beleza. Bom, agora eu coloquei aqui o gráfico, né, das transformações isobáricas e transformações isocóricas. Então, quando determinada massa de gás, perfeito, passa para uma transformação isocórica, e isobárica, no caso, onde a pressão é constante, seu volume deve variar, mantendo diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se a gente reparar, o gráfico vai ser uma reta, certo? Um gráfico de volume por temperatura. Aqui está a formulinha, né? O volume dividido pela temperatura, V1 dividido por T1, V2 por T2, V3 por T3. Assim eu posso fazer sucessivamente. E lembre-se também, conforme
mais distante da temperatura, mais alto, ou seja, mais inclinado for a minha reta, maior vai ser a pressão do gás do meu sistema, certo? Aqui está um K, porque a gente geralmente coloca constante com a letra K. Isso significa que, se eu pegar o meu volume e dividir pela minha temperatura, eu vou obter uma constante K. Ao invés de eu ter que fazer isso para outros, de novo, eu tenho que igualar o V1 por T1 dividido igual o V2 por T2. Eu só simplesmente pego esse valor de K e igualo com o meu outro lado. Ou seja, no caso aqui, o meu volume V1 e minha temperatura T1. Deu, no caso lá no exemplo que eu falei, 5. Então eu só coloco 5 é igual a V2 dividido por T2, certo? Eu obtenho os valores que se ele está pedindo de V2 ou de T2. Mesma coisa que vale para a minha transformação isocórica. Então, a transformação isocórica é quando eu mantenho meu volume constante e a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, da mesma forma, o gráfico vai ser uma reta, certo? Quanto mais inclinada ou mais afastada do eixo da temperatura, maior vai ser o meu volume do sistema, certo? E também posso fazer a mesma coisa que eu falei ou minha transformação isobárica. Se eu achar constante, ou seja, pegar a minha pressão 1 e a minha T1 e dividir P1 por T1 ou P2 por T2, eu vou achar um K. Esse K nada mais é do que a minha constante. Se for 5, ou se for 10, ou se for... Eu estou dando um exemplo, dependendo do número, eu posso igualar o meu outro lado da equação. Ou seja, posso pegar o meu P2 e dividir pelo meu P2 ou o meu P3 dividido por meu T3 e assim sucessivamente. Bom, então aqui eu fiz um resumo. A transformação isométrica nada mais é do que P1V1 igual a P2V2. Minha transformação isocórica é P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2, onde eu mantenho o que constante? Meu volume, porque não tenho volume aqui. Na isométrica eu mantenho a temperatura, porque a temperatura não aparece aqui. Na isobárica, mantenho a minha pressão, que é o V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Certo? Juntando essas três equações, a gente consegue achar a lei geral dos gases, que nada mais é do que a junção das equações de Boyle-Marionnet, Charles e Gay-Lussac. A gente obtém essa equação, ou seja, P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Isso é uma constante. Onde eu vou usar isso? Onde meu problema, ele não fala nem que é uma transformação isobárica, nem que é isocórica ou nem isovolumétrica. E eu vou usar essa lei geral dos gases, certo? Então, essa lei geral nada mais é que a junção dessas três equações juntas, certo? Bom, a gente tem também a chamada equação de Clapeyron. Clapeyron é esse cara aqui do lado, certo? Essa é a lei geral dos gases que a gente viu no slide passado. Ela é válida para um gás cuja massa é constante, certo? Então, a gente não mede a massa. Se vocês for verem aqui na equação, ela só relaciona pressão, volume e temperatura, certo? Porém, o físico francês Clapeyron estudou o comportamento das massas diferentes de gases. Por quê? Você está pensando, mas gases vai ter diferente massa, né? Sim, gases possuem diferente massa. Então, ele concluiu que a constante da lei geral era proporcional ao número de moléculas de gás. Então, se baseando na equação anterior, ele fez um novo tipo de equação, só que agora ele relacionou o número de moléculas do gás, ou seja, a sua massa. Então, ele obteve uma equação assim, essa aqui representada em amarelo, a famosa PV-NRT. Só passei o T aqui multiplicando. O PVT igual a NR, onde N é o número de mols e R é a constante válida para todos os gases, pois R é denominada como constante universal dos gases. Aqui eu coloquei para a gente entender melhor o conceito de mol. Então, o termo mol ele é definido como sendo a quantidade de matéria que contém um número invariável de partículas. Ou seja, esse número é invariável de partículas chamado número de Avogadro. O número de mols de um gás é o conjunto de 6,02 × 10⁻23 moléculas do mesmo,
Então, por exemplo, às vezes num exercício, ele vai dar um número de mol direto, ou ele vai dar a massa e a massa molar do meu elemento. Então, o número de mols nada mais é do que eu pegar a massa do meu elemento em gramas e dividir a massa molar do meu elemento também em gramas por mol. Se eu dividir por gramas por mol, o meu resultado vai dar em mol, certo? Esse número aqui, 6,021023, esse número representa que 1 mol da minha substância equivale a 6,02 vezes 1023 moléculas. Então, se eu quiser um exercício for pedir alguma coisa, transforme o número de mols para moléculas. Então, é só fazer essa relação. 1 mol vai valer 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? E esse R, como eu falei, é a constante universal dos gases. Aqui eu coloquei algumas unidades dele. Geralmente, as mais utilizadas que a gente tem que gravar, que a gente vai utilizar em muitos dos exercícios, não só aqui na física, mas também na química, é esse aqui, onde a minha pressão é dada em atm, meu volume em litros, mol e Kelvin. O número é 0,082. Então, a constante geral do gás, que é o R, ou a gente vai utilizar 0,082 ou esse 8,31. Quando a gente está falando sobre litros ou quilopascal, no exercício falar. Então, lembre-se, o meu R vai ser ou 0,082 ou 8,314 ou 31 só simplesmente. Geralmente o exercício dá, mas tem alguns exercícios que não dão ou não fornecem. Então a gente tem que lembrar com esses números aqui. Infelizmente, a melhor forma é decorando esse número ou praticando muitos exercícios, aí você vai se acostumando com esse número. Então, lembre-se que o mais utilizado são esse 0,082 ou esse 8,31. Vai depender da minha unidade do que eu for usar. A unidade da minha pressão, do meu volume e da minha temperatura. Mas a minha temperatura é sempre em Kelvin. Então vai depender apenas da minha pressão e do meu volume. Certo? Sugiro vocês anotarem isso aqui e as unidades, porque é muito importante. Bom, aqui eu coloquei um simulador onde eu vou representar a situação gráfica de uma transformação isocórica, certo? Ou seja, o volume vai estar constante. Ele vai ser só a partir dessa relação aqui. Utilizou uma pressão de 224.000 dividido na temperatura de 300, resultando numa constante de 800. Bom, a gente pode perceber, o meu gráfico ele vai crescendo em linha reta, né? Conforme eu vou aumentar a minha temperatura, que é esse eixo, vou aumentar a minha pressão diretamente proporcional, certo? Então, vai resultar num gráfico plotado no eixo de pressão por temperatura, no formato de uma reta. Manter essa mesma constante, essa mesma igualdade, certo? Esse simulador aqui agora, ele vai representar uma situação gráfica isotérmica, ou seja, vai ser constante, vai ser a temperatura. A gente vai utilizar a fórmula V1 igual a P2, V2. A gente usou uma pressão inicial e um volume inicial. A gente pode perceber, olha, o gráfico, ele para manter a mesma constante, ele vai subindo também, mas não é igual a uma reta. Podem ver, ele sobe meio que uma forma de curva. Porque eu estou exercendo uma pressão maior, tá vendo o meu êmbolo aqui empurrando o meu gás para baixo e as partículas ficando cada vez mais agitadas, maior quantidade de calor? Então, aqui é uma representação do meu gráfico, onde a pressão vai variar em relação ao meu volume e vai formar um gráfico assim, meio no formato de uma hipérbole, certo? Nesse simulador, a gente vai ver uma representação gráfica isobárica, ou seja, onde a minha pressão ela vai ser constante. A gente vai utilizar a fórmula de V sobre T. Então, a gente pode perceber, como V dividido por T é igual a essa constante aqui de 0,2, para cada aumento da minha temperatura, eu vou aumentar o meu volume também, de maneira que meu gráfico, a representação dele, seja uma reta.
ou seja, eles vão ser diretamente proporcionais, porque quanto maior for a minha temperatura, maior vai ser meu volume, ou quanto menor for meu volume, menor vai ser a minha temperatura. A gente pode ver aqui na representação, como vocês podem, como a gente viu, se eu estou aumentando o volume, vou aumentar a temperatura do meu sistema e, consequentemente, a agitação das minhas moléculas. Vamos agora resolver alguns exercícios juntos. Número 1. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter sua pressão inicial 21 libra-força por polegada quadrada. Então, libra por polegada quadrada. A uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu se elevou a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna, correspondente a libra por polegada quadrada, desprezando a variação do volume do pneu. Opa, a gente despreza a variação do volume, a gente pode considerar que é uma variação isovolumétrica ou isocórica, certo? Então, veja que no texto não houve variação de volume, logo vai se tratar de uma variação isocórica. Então, que forma a gente vai usar? Relaciona nada mais que a pressão por temperatura, certo? Então, a gente tem que notar que as temperaturas usadas no exercício foram graus Celsius, certo? Então, o que a gente faz? Transforma para Kelvin. Como a gente faz isso? Só soma 273. Então, 14 mais 273, 287. E 55 mais 273, 328. O que a gente faz agora? Como a pressão a gente tem de 21 libra, e também que é a pressão final por libra por polegada quadrada, então a gente não precisa transformar a pressão. Só colocar na fórmula que vai dar já essa unidade. Substituindo na fórmula, 21 dividido pela minha temperatura inicial de 287, igual a minha pressão 2 dividida por 328. Multiplicando 21 por 328, dando 6.888, e a gente divide isso por 287, resultando em uma pressão final de 24 libra por polegada quadrada. O que é interessante notar? Aqui dá para a gente visualizar melhor aquilo lá que eu falei de diretamente proporcional. Olha, 21 ele é menor do que 24, certo? Então, se manter a igualdade, o que tem acontecido? A minha temperatura também ser maior em T2 do que em T1, certo? Foi o que aconteceu. Se eu tenho uma pressão menor, vou ter que ter uma temperatura menor. Se eu elevar a minha pressão, no caso 21 foi para 24, vou precisar de uma temperatura maior também, certo? Interessante notar esses pontos que às vezes a gente não nota, mas lembrar que essa variação aqui de pressão e temperatura é diretamente proporcional. Bom, exercício número 2. Um cilindro reto contendo gás ideal a temperatura de 300 Kelvin é vedado em um êmbolo pesado e pode deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é V0. V0. A pressão exercida sobre ele pelo peso do êmbolo e a coluna de ar acima dele é igual a 12 N por centímetro quadrado. Então, a pressão que é exercida sobre o meu êmbolo é 12 N por centímetro quadrado. Quando a temperatura passa para 350 Kelvin, ou seja, ela estava a 300, passou para 350, o gás expande seu volume, aumenta para que ele volte ao seu valor inicial V0, mantendo-se a temperatura inicial, aplica-se no êmbolo uma força adicional F, como mostra a figura. Até ele só deu a informação. Vamos ver o que ele pede. Letra A. Na letra A ele pede: calcule a pressão do gás na situação final, isso é, quando ele está a temperatura de 350 Kelvin, ocupando um volume V0. Bom, a gente tem que analisar por partes. Então, de início, a gente tem uma transformação isobárica, certo? Porque a pressão ela se mantém constante e o volume e a temperatura do gás vão aumentando. Então, se a pressão é constante, que forma a gente vai usar? Aquela que relaciona o volume com a temperatura, certo? Então, T1 igual a V2 por T2. Substituindo os valores, a gente obtém meu volume inicial, V0, dividido pela minha temperatura inicial, 300. Meu volume final, que a gente não tem, é V,
dividido por 350. Fazendo as contas, a gente obtém que o volume final é 7 vezes V0 dividido por 6. Ora, mas professor, tem um V0 na minha resposta. Posso ter isso? Sim, porque ele não falou em nenhum momento qual é o meu volume final e nem o meu volume inicial. Então, se o exercício der para a gente, às vezes quando ele é literal, né, não tem quantidade ou os números, posso deixar a minha resposta, ou eu deixo a minha resposta em termos das variáveis que o meu exercício deu. No caso, o meu exercício deu V0, certo? Então, eu deixo a minha resposta do meu volume final em termos do meu volume inicial. No caso, foi V0. Então, essa é a primeira parte do meu exercício. Só lembra-se que, na situação final, ele quer saber qual é a pressão, certo? Então, a gente agora tem um volume novo, V0, em função do volume inicial, que é V0, né? O volume final que é V e o volume inicial que é V0. Na segunda parte, a gente tem o quê? Uma transformação isotérmica, porque ele fala que a temperatura se manteve constante a 350 Kelvin. Ele fala o que para a gente? Ele quer saber qual é a pressão final. Se a gente tem o volume inicial e o volume final, a gente tem a pressão inicial e a gente quer a pressão final, basta a gente colocar a fórmula que relaciona a pressão com o volume. Então, V1 igual a V2, certo? Então, a gente tem que a pressão final é 12, o meu volume final é 7, V0 dividido por 6, a minha pressão inicial é o que a gente quer, a pressão do gás na situação final, e o meu volume inicial é V0, certo? A gente corta V0 com V0, a gente pode simplificar o 12 com o 6, que o 6 vai ficar 1, e o 12 fica 2, a gente vai ter simplesmente multiplicação de 7 por 2, resultando em uma pressão na minha situação final de 14 Newton por centímetro quadrado. Olha, mas como você sabe que é essa unidade? Porque a primeira parte do exercício me fala que tem uma pressão Newton centímetro quadrado. Então a gente utiliza as mesmas unidades. No exercício B, sabendo-se que o pistão tem uma área de 225 centímetros quadrados, calcule o valor da força adicional F que faz o volume do gás voltar ao valor original. Olha, a gente vai precisar lembrar daquela formulinha que a gente viu nas nossas aulas, onde a pressão ela é força por área. Lembra-se que a pressão ela também pode se relacionar com a temperatura, posso relacionar ela com o volume. Mas eu também tenho a fórmula que pressão é força por área. Lembra dessa fórmula? Então, como ele pede a força e ele me dá a área e eu tenho a pressão, o que faz? Basta eu só simplesmente colocar na fórmula. Se eu achei a minha pressão final lá, ela vale 14, eu tenho uma área de 225, então basta eu colocar na fórmula. A minha força vai ser a minha pressão vezes a minha área, ou 14 vezes 225, resultando em uma força de 3.150 Newton. O que é Newton? Porque se a minha pressão vale Newton por centímetro quadrado, eu cancelo com esse centímetro quadrado aqui, vai sobrar só a força. Certo? Para finalizar, coloquei esse terceiro exercício, onde tem gráfico. Muitos exercícios têm gráfico e para analisar eles. Vamos lá. O gás perfeito sofre as transformações, sofrendo transformações indicadas no gráfico de pressão versus volume, no qual o trecho BC é uma hipérbole, esse trechinho aqui, em relação à temperatura dos estados A, B, C, D, é correto afirmar o quê? Então, ele deu as alternativas e que a gente vai ter que analisar o nosso gráfico. Então, inicialmente, como ele falou que o BC é uma hipérbole, a gente vê lá nos slides anteriores o gráfico que se aproxima mais próximo desse tipo. Uma transformação isotérmica, lembra? Onde a temperatura é constante, porque é um gráfico de pressão por volume, certo? Se a temperatura permanece constante, então meu TB é igual ao meu TC.
Olha, a gente vai aí nas equações. Onde que está escrito que meu TB é igual ao meu TC? Na C, na D e na E. Então, a A e a B não pode ser. A gente fica com 3 alternativas. Certo? O que mais que o meu exercício deu? A gente tem que lembrar que quanto mais afastado do eixo, lembra? Mais afastado do eixo, maior vai ser a temperatura, representada pela isometria. Então, quanto mais afastado do eixo da pressão ou do eixo do volume, maior vai ser a temperatura minha naquele ponto. Ou seja, aqui em relação a A em relação ao B. B ele vai ter uma temperatura maior em relação ao A, porque ele está mais afastado do eixo da pressão. E o meu C em relação ao D vai ser tem uma temperatura maior, porque o meu C está mais distante do meu eixo do volume em relação ao D. Certo? Então, onde a gente tem uma resposta assim, TB é maior que TA, TB é maior que TA, TB é igual a TC, TC é maior que TD. Então, a alternativa correta é a letra C. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, parte 1. Logo mais vou postar o vídeo da parte 2. Espero que vocês tenham entendido. É isso, muito obrigado e até a próxima.